estamos aqui hoje para falar inicialmente de mais uma vitória do Palmeiras via bola aérea. Não é casualidade. Pensando no jogo contra o São Paulo no domingo, né? Poupa o time e consegue uma vitória contra um adversário fortíssimo, né? É um jogo interessante, estamos falando de dois times de Série A, protagonistas. Isso. De um Palmeiras que colocou a escalação reserva. Queria que você falasse um pouquinho o que te chamou a atenção nesse jogo, André. Ainda que a gente esteja falando de início de temporada, início de campeonato estadual, já é necessário tomar essas decisões, porque o Palmeiras tem um compromisso importante, não só pela ocasião, a Supercopa, o troféu que ela vale, que ela coloca em jogo, mas o adversário, que é um rival muito antigo do Palmeiras, e o que torna essa disputa ainda mais especial, e é necessário que o Palmeiras trabalhe para chegar a ela, para chegar ao dia do jogo da melhor forma possível. Agora, mais um jogo em que o Palmeiras teve suas chances, teve um primeiro momento de superioridade fora de casa contra o Red Bull Bragantino. Depois da mexida do Caixinha no meio de campo, as coisas se equilibraram de uma maneira bem notável. O Red Bull também conseguiu ter as suas oportunidades. Segundo tempo de muito equilíbrio, truncado, né? De muita defesa, solidez dos dois lados, e o Palmeiras vence com um gol já no fim, que é fruto de substituições e de uma jogada aérea. E mais uma vez o Flaco Lopes comparecendo para dar uma alegria para o torcedor, mostrando que ele está de fato ganhando cada vez mais confiança para jogar. E ele entra, faz coisas boas, eventualmente vai à rede, como aconteceu hoje, coloca mais um tijolinho nessa relação com o torcedor, que durante algum tempo, especialmente no ano passado, foi um pouco de reclamação, de crítica, um pouco de falta de paciência com esse jogador. Mas que ninguém ache que se trata de casualidade em mais um jogo truncado, equilibrado, que o Palmeiras destrava via bola aérea. É preciso considerar que quando se chega num ponto em que as coisas se repetem tanto com o mesmo time, independentemente dos jogadores que estão em campo, é porque se trata de um método, uma maneira de ganhar e uma forma de ganhar que o Palmeiras do Abel Ferreira aplica muito bem. O Prazo, o André destaca a questão do Flaco, dessa confiança de jogar, mas outros jogadores também, aos poucos, vão ganhando essa confiança e espaço, né? Caso do Moreno também, do Aníbal Moreno, que vem se destacando jogo após jogo, também pedindo um espaço aí nesse time do Abel. Interessante de ver também como esse time reserva, o Abel consegue ver esses jogadores que aos poucos vão chamando atenção, né? Eu acho que para cada um tem uma importância, né? Para o Flaco, óbvio, a continuidade, porque ele, como o André falou, ele vem de um período de muita cobrança. O Aníbal está chegando agora, precisa conhecer, precisa se adaptar ao futebol brasileiro, que é diferente, nas suas particularidades, tanto de calendário como de jogo, né? Chega e pega um time, entre aspas, do interior, de primeira divisão, com um investimento absurdo. Então, assim, e mais do que essa estratégia de poupar, que de repente no momento mais para frente do ano é mais por desgaste mesmo, eu acho que nessa fase tem a questão da preparação também, porque não que os jogadores os considerados hipoteticamente titulares jogassem hoje, não conseguiriam jogar na plenitude domingo, mas tem algumas valências e algumas situações específicas que tu não consegue trabalhar se tu estiver jogando, tu precisa de um tempo maior. Então, se jogassem hoje, provavelmente eles não poderiam ter feito algum trabalho especial ontem, ou hoje, ou amanhã. Então, acho que isso também o Abel conta, de poder dar uma carga em certos trabalhos que com o jogo no meio não poderia. Então, o Abel deixa esses caras com uma semana cheia, consegue fazer trabalhos específicos que, com certeza, com jogo, dois jogos por semana não seria possível. De caras que são mais polivalentes, que podem ser usados em diversas posições. Era isso que eu ia falar. O Abel tem uma maneira bem peculiar, particular, de se referir a determinadas funções, não só nos times dele, quando ele fala num contexto mais amplo sobre futebol em geral, de vez em quando ele menciona outras equipes, outros jogadores, ele demonstra como ele está sempre procurando alguma coisa que ele possa utilizar. Tem certas coisas que ele não gosta e ele diz claramente que ele não gosta. E ele é um treinador de funções, né? Os times que o Abel montou aqui no Palmeiras ao longo desse período aí tá entrando em mais uma temporada, né? Médio, longo prazo, a gente já pode qualificar o trabalho aqui para os nossos padrões. A gente sempre percebeu o Palmeiras como uma equipe não de figuras, ou com poucas figuras, mas de muita gente capaz de realizar funções. E ele tem essa maneira peculiar de
de descrever essas funções. Por exemplo, o Aníbal, que o Praça citou agora há pouco, ele chamou o Aníbal de caçador outro dia numa entrevista. É um jogador que cobre muito o campo, que tem um papel defensivo muito importante, que eu acho que vai, pouco a pouco, conforme ele for se adaptando, ele vai ser uma figura, assim, um pilar do time do Palmeiras daqui para frente, por causa dessas qualidades que ele tem. Quanto ao Caio Paulista, eu acho que é interessante o Abel testá-lo assim. Talvez o Abel descubra e revele nesse jogador qualidades que provavelmente o próprio Caio não sabe que tem. Eu me lembro daquele depoimento do Gustavo Scarpa a respeito das suas funções defensivas, quando ele disse claramente numa entrevista, acho que para o pessoal do Globo Esporte, se eu não estou enganado, que por causa do Abel e da insistência do Abel, ele descobriu que ele tinha uma capacidade defensiva, mas não era uma novidade para ele. Não tinha conhecimento disso, porque até então na carreira ele tinha sido utilizado de outras maneiras. Acho que o Caio pode fazer esse papel também, a depender, claro, da adaptação dele ao Palmeiras, superando essa questão, primeiro, de ter saído do São Paulo para jogar no Palmeiras, isso deve atrapalhar sem dúvida nenhuma, mas com esse treinador ele pode descobrir coisas que ele próprio ainda não sabe que pode fazer. Para você também, Praz, eu acho que esses pontos que a Glaucia trouxe são muito importantes, né? A história do Caio Paulista, tem o Flaco Lopes podendo ser mais útil do que foi até agora, o Aníbal, espaço é seu. Aliás, já o Abel Ferreira, para falar um pouco sobre tudo isso, e a gente já vai também encarar essa Supercopa do Brasil, projetar Palmeiras e São Paulo. Assim, tem algumas coisas que eu penso de futebol igual ao Abel e tem outras que não. Não vou entrar... Não é questão de certo ou errado, é questão de